Desde 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconhece a alimentação adequada como um direito humano universal. Mas, apesar disso, 821 milhões de pessoas ainda são afetadas pela fome no mundo. No Brasil, não é diferente. Apesar do direito à alimentação adequada estar contemplado na nossa Constituição, cerca de 5 milhões de pessoas ainda passam fome no país. É nesse contexto que ganham relevância iniciativas como o Mesa Brasil Sesc RJ, um programa social que tem como principal objetivo minimizar os efeitos da fome e combater o desperdício de alimentos. Para conversar com a gente sobre o assunto estão no estúdio Cida Pessoa, coordenadora do Mesa Brasil Sesc RJ, e Murilo Freire, pesquisador da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Sejam muito bem-vindos ao programa, é um prazer recebê-los aqui para falar sobre essa iniciativa tão importante. Quero começar por você, Cida. Por favor, explica para a gente em que consiste o programa Mesa Brasil Sesc RJ e qual é a filosofia que está por trás do programa. Então, o Mesa Brasil ele é um programa de segurança alimentar e nutricional que visa combater a fome e o desperdício, né? Nós recolhemos alimentos que estão próprios para o consumo, mas que não seriam mais vendidos e doamos para instituições que são cadastradas no nosso programa. Então, a nossa filosofia é bem simples, é levar o que está sobrando para onde está faltando. E quando você fala que vocês recolhem doações, são todas doações que chegam a vocês? Sim, são doações de alimentos que estão próprios para o consumo, mas que não seriam vendidos porque tiveram algum problema na sua produção ou na sua embalagem, próximo data de validade, o alimento que está muito maduro, e então nós recolhemos. Murilo, num país em que milhões de pessoas ainda passam fome, como que você vê uma iniciativa como essa do Sesc RJ? É uma iniciativa muito importante, porque ela dá destino a algo que seria jogado fora. Então, esse produto que vai fora, ele consumiu energia, mão de obra, trabalho, né? E recursos naturais, e que isso ia ser jogado fora. Então, isso chega a quem necessita. Então, é uma iniciativa louvável que a gente tem que incentivar, né? Independente se a sobra de alimentos, né, venha de uma falta de infraestrutura na cadeia produtiva, né, mas desde que o alimento esteja com qualidade e segurança pronto para o consumo. De uma forma geral, o senhor acredita que já há uma consciência maior a respeito desse assunto, do que é perda, do que é desperdício de alimentos? Você acha que as pessoas já estão entendendo melhor a dimensão desse problema? Eu acho que ainda não. Falta um pouquinho mais de orientação no sentido que quando eu planto errado, no lugar errado, utilizando uma variedade inadequada, não faço os tratos culturais de adubação, irrigação, aplicação de defensivos, quando a embalagem não é adequada, o transporte e inclusive o armazenamento, tudo isso eu conceituo como perda, né? Que é uma coisa não intencional, você às vezes não tem recurso para melhorar. Aí, a partir da comercialização e do consumo, eu conceituo algo intencional quando eu não aproveito aquilo que já está pronto, que consumiu todos esses bens, energia, água, mão de obra, trabalho e recursos naturais. E esse destino que o Sesc dá ao produto, levando a quem precisa, algo que vai para o lixo. Né? Então, temos uma boa utilização de um produto que devia ser descartado. Sim. Cida, ele falou sobre vários processos, né, vários momentos da cadeia produtiva em que pode haver perda ou desperdício, né, para conceituar. Vocês aproveitam todo tipo de doação? Como é que é o critério? Que critérios são utilizados para vocês selecionarem o que será doado posteriormente? Na verdade, o Mesa Brasil ele atua nessas duas frentes, da perda e do desperdício, né? O desperdício é aquele alimento que estava no supermercado, que você foi lá e você não comprou, que ficou na gôndola, né, mas está próprio para o consumo humano. Então, nós temos rotas que passam diariamente nesses parceiros recolhendo esse alimento. Nós temos hoje também muito alimento doado pela entrada solidária que o Sesc proporciona ou outro parceiro que nos convida a participar de algum evento, algum show. Então, a gente recebe o quilo de alimento. E, mais recentemente, nós estamos com um projeto chamado Mesa no Campo, que exatamente a gente recolhe esse alimento, que é o alimento da perda, né?
e que ficaria lá no campo sendo transformado em adubo. Sim. Então, tem 1 ano esse projeto e nós estamos recolhendo esse tipo de alimento também. Você quer Deixa eu complementar, reforçar, Murilo? o que ela colocou é muito importante, que tem o produto que não tem um padrão comercial para venda ou não tem preço de mercado, o produtor deixa no campo. Né? Isso não é contabilizado em lugar nenhum. Né? O produto que está com a validade para vencer ou vencida, que está apto para o consumo, também é aproveitado e é classificado como desperdício. E aquela falta de conscientização que a gente tem de não planejar as compras, não planejar as refeições nos restaurantes, em casa, nos hotéis, e aquilo é jogado fora. Né? Então, os 2 casos que ela falou, às vezes você desperdiça porque você não tem um padrão comercial ou se está com um produto para vencer e o produto está apto para consumo. E também, levando em conta que nós, enquanto consumidores, somos muito exigentes com a natureza, né? A gente quer um alimento igual. Quando a gente vai a um supermercado fazer compra, a gente procura comprar tudo igualzinho. Um uniforme, Uniforme, né? Como se fosse assim. E muitas vezes o próprio comerciante comenta com a gente, olha, esse produto eu não vou vender. A pessoa vê um mamão com uma pintinha, eu não quero ele todo bonito. E esse alimento ele sobra nos estabelecimentos. Isso. Né? E dependendo do aproveitamento que vai ser feito, ele pode ser utilizado para polpas, para suflês, né? Ele tem as mesmas propriedades nutritivas Sim. de vitaminas do que um produto com padrão comercial apto para venda. Né? Então ele está sendo desprezado, mas de maneira, vamos dizer assim, inconsequente, porque ele tem, da mesma maneira, para fazer uma sopa Sim. ou para fazer um minimamente processado, você vai utilizar o produto tirando aquela pintinha que você falou e aproveitando de maneira quase integral. Né? Sim. A gente tem um dado, a ONU estima que haja uma perda de cerca de 1/3 de tudo que é produzido em termos de alimentos. Por que a gente ainda não conseguiu superar esse desafio, Cida? Olha, eu acho que é uma questão de hábito, né? A gente trabalha muito no programa Mesa Brasil a mudança de hábitos e atitudes. Na nossa casa mesmo, se você observar, a gente quando vai ao supermercado fazer compra, a gente compra demais. Aí aquela fruta fica lá amadurecendo e você não sabe depois o que você vai fazer com ela, né? Eu acho que é uma questão de você olhar para o alimento de uma outra forma, né? De você imaginar que aquela fruta, ela não precisa ser só uma fruta que você vai comer in natura, que você pode fazer um doce, você pode fazer um bolo, você pode fazer um recheio, e com isso você iria comprar talvez menos ou mais, não sei, mas mais adequadamente. E ainda falando sobre essa conscientização, Cida, quais são as ações educativas do Mesa Brasil Sesc RJ? Vocês também contam com esse tipo de ação? Contamos sim. O Mesa Brasil ele tem 18 anos e desde o início da criação do programa que nós entendemos que a ação educativa ela é tão importante quanto a entrega do alimento, né? Não adiantaria eu entregar um alimento que está muito maduro, que está próximo do vencimento para uma pessoa que vai olhar para ele e não vai saber o que fazer. Então, nós organizamos mensalmente reuniões com as cozinheiras das instituições que recebem esses alimentos para que elas sejam capazes de elaborar pratos nutritivos, saborosos e que também tenham baixo custo, né? É muito importante a gente entender que nem sempre essas instituições têm todos os ingredientes para elaborarem uma receita. E em quantos municípios vocês já estão presentes hoje? 82 municípios. Ou seja, é um programa com um amplo espectro de atuação, né? De uma forma geral, Cida, quais são os atores envolvidos hoje no Mesa Brasil Sesc RJ? Então, o Mesa Brasil, ele é uma grande rede de solidariedade. Na verdade, ele impulsiona essa rede, né? Convidando empresários do comércio, voluntários, pessoas físicas, a pessoa que está em casa pensando como é que eu posso ajudar, né? Pessoas que quiserem ir lá se voluntariar ou doar 1 quilo de alimentos. As instituições que são atendidas por nós, hoje são em torno de 800 instituições atendidas nesses municípios. Que tipo de instituições, Cida? São creches, abrigos, asilos, associações de moradores que necessitam dessa complementação de alimentação. Tá certo. A gente vai fazer agora só um breve intervalo e já a gente volta para falar mais sobre o Mesa Brasil Sesc RJ. Não sai daí. A história ensina que o comércio mudou o mundo. Em 1946 surgiu o SENAC. Com ele, o comércio começou a mudar
os brasileiros. O Senac surgiu para ensinar as pessoas a aprender. Mas a história mostra que o comércio não mudou as pessoas só através do trabalho. Também em 46 foi criado o SESC. Focado na educação, o SESC cuida de tudo para você cuidar de todos. Com o SESC e o Senac, fica muito mais fácil mudar a sua história. Estamos de volta hoje conversando sobre o Mesa Brasil Sesc RJ, o programa de segurança alimentar da instituição. Nossos convidados são Cida Pessoa, coordenadora do Mesa Brasil Sesc RJ, e Murilo Freire, pesquisador da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A gente vai começar esse segundo bloco agora respondendo algumas perguntas que chegaram do público. Vamos ver o que eles querem saber sobre o programa. Primeira pergunta: que tipo de instituição pode se cadastrar para participar do programa Mesa Brasil Sesc RJ? Essa é com você, Cida. São instituições assistenciais, né? Instituições que não cobram pelos seus serviços. São creches, abrigos, asilos, associação de moradores, projetos. É só ligar para a gente e pegar as informações. Ok. Vamos para a segunda pergunta. Além das empresas, pessoas físicas também podem contribuir com o Mesa Brasil Sesc RJ? Podem contribuir. A gente tem hoje em torno de 100 pessoas que são voluntárias do nosso projeto, né? Que nos ajudam a selecionar os alimentos que estão próprios para o consumo e que não têm mais o poder de venda, diariamente na nossa sede. Murilo, considerando que esse é um problema não só nacional, mas inclusive num contexto internacional, a fome é um problema, eu queria terminar esse programa com uma mensagem final sua, de que forma você acredita que a gente precisa avançar nesse debate e como você, então, parabeniza, né, uma iniciativa tão relevante como essa do Mesa Brasil Sesc RJ. Isso, eu coloquei a parte educativa, né, que nós temos que incrementar a comunicação, a importância da redução das perdas e do desperdício. Sim. E realmente parabenizar o programa por levar alimentos a quem necessita que seriam jogados fora e que certamente iam causar impactos negativos no meio ambiente. Então, parabéns ao SESC, essas iniciativas, inclusive se puder contar com o apoio da Embrapa, nós estamos aqui para ajudar. Ótimo. E você, Cida, que está na lida, que está ali acompanhando esse programa diariamente, que sabe exatamente quais são os principais gargalos quando o assunto é fome, desperdício, qual seria a sua mensagem final para quem está em casa assistindo a gente? O que você diria para alguém que, por exemplo, quer contribuir com essa causa? Olha, eu acredito que a gente pode contribuir mudando exatamente os nossos hábitos, as nossas atitudes para com o planeta, né? Desperdiçando menos, aproveitando mais os nossos alimentos na nossa casa, entrando no nosso site, olhando as receitas e quem sabe até testando umas receitas, né? Para aproveitar os alimentos. Porque às vezes a pessoa que está em casa, ela acha que ela não pode contribuir, né? Que ela não tem muito para dar, mas às vezes ações e atitudes pequenas, que parecem pequenas, quando realizadas por milhares e milhões de pessoas, se tornam, né, algo bastante impactante. Com certeza, diminuiria nosso lixo, né? Um lixo rico, porque a gente joga alimento bom fora, né? E não só nos grandes, porque a gente fala tanto dos outros, né? Nos grandes centros de comércio, a comercialização, mas e na nossa residência? Como é que isso funciona, né? Acho que já seria um bom começo. Sim, já começa. Murilo, quer complementar? Isso. Eu sugiro, como você colocou, um planejamento das suas compras, um planejamento do seu cardápio semanal com um aproveitamento integral desses alimentos durante a semana. Isso facilitaria muito, vamos dizer assim, a redução desses desperdícios. Ótimo. Ótima mensagem para a gente encerrar o programa. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. É um prazer conduzir um debate sobre esse assunto tão relevante, nacional e internacionalmente também. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui, mas fica ligado que a gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Até lá!